Olá, tudo bem? Meu nome é Leandro Nascimento, sou engenheiro eletricista formado pela Escola de Engenharia de São Carlos. Atualmente trabalho numa empresa no ramo de energia solar fotovoltaica e vou trazer um pouco da minha experiência aqui falando sobre os erros mais comuns em instalações fotovoltaicas. Bom, o primeiro erro aqui que eu vou deixar bem claro é instalar os módulos fotovoltaicos sem levar em consideração o sombreamento. A gente já sabe que o sombreamento é um dos maiores vilões das instalações fotovoltaicas. Um sombreamento no módulo pode comprometer a geração de uma string por inteiro. E um erro comum no momento da instalação é não observar esses sombreamentos próximos que eu tenho na minha instalação e podem comprometer ela no decorrer do ano. Por quê? Quando eu instalo os módulos, por exemplo, no verão, que o sol está mais acima das nossas cabeças, eu posso não ter um sombreamento. Porém, quando eu chegar no inverno, um obstáculo próximo pode chegar a sombrear aquele módulo. Qual seria a solução para isso? O correto seria fazer fazer simulações computacionais, porém uma abordagem mais prática é observar onde que está o norte, os sombreamentos possíveis e procurar deixar os módulos mais longe possíveis desses sombreamentos. Aqui eu trago o exemplo de uma instalação que foi feita não levando em consideração isso, no caso ela está incorreta. Isso daqui são aquecedores solares, não tem nada a ver com a instalação fotovoltaica. Essa residência já tinha esses coletores. Eu quero dar ênfase aqui para esses 5 módulos fotovoltaicos, que eles estão recebendo um sombreamento. Essa foto foi tirada no inverno. Esse sistema foi instalado no verão, e quando foi instalado não tinha sombreamento. Porém, agora ele está interferindo, causando esse sombreamento aqui, interferindo na geração. Qual seria a solução nesse caso? Bom, uma visão mais ampla, essa residência aqui, ela tem 2 strings e 5 módulos. Essa daqui, que corresponde a essa, vocês podem ver aqui na foto, e essa outra string. Quando foi realizada essa instalação, não percebeu-se que era possível colocar outra string aqui em cima. Então, uma solução para esse caso, que recebe o sombreamento aqui, seria transferir essa outra string, a string 2, do lado da string 1, deixando as duas apontadas para o norte com uma geração bem melhor. Aqui eu trago outro exemplo de sombreamento. No caso, eu tenho esses 5 módulos aqui, eles estão apontados para o sul, que era a única opção que se tinha nesse caso. E esse sombreamento, ele está interferindo na geração, tampando 2 módulos. Em alguns casos, como esse, não é possível fazer a alteração de local dos módulos fotovoltaicos. É importante que essa perda na geração seja levada em consideração durante o projeto. Não tem outro lugar para colocar, eu coloco ali mesmo, não tem jeito mesmo. Bom, outro erro comum é a inversão das pontas dos cabos fotovoltaicos. Aqui eu tenho os conectores MC4, que eles são os conectores utilizados para interligar o meu sistema. Esse aqui eu vou convencionar como sendo o conector macho e esse o conector fêmea. Importante, alguns conectores eles têm o mais aqui e o menos aqui. Só que nem sempre o macho é positivo e o fêmea é negativo. Para isso eu vou trazer esse exemplo com 3 módulos numa string. Quando eu interligo eles em séries, eu tenho 2 pontas sobrando. Eu tenho a ponta negativa com o conector fêmea e a ponta positiva com o conector macho. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que levar essa ponta dessa forma para o meu inversor e essa aqui também levar para o meu inversor. Como vou fazer isso? O instalador vai confeccionar, isso aqui geralmente está no telhado, o inversor está dentro da residência, fora, mas na parte mais longe. Eu vou fazer o cabo solar. O cabo solar positivo, ele vai conectar aqui, com esse macho aqui eu vou conectar o fêmea, e trazer essa ponta idêntica a essa, e essa ponta aqui idêntica a essa. Eu tenho que prestar bastante atenção aqui. No caso aqui eu tenho o fêmea positivo e o macho positivo. Eu não posso inverter esses conectores. Aqui eu tenho o macho negativo e o fêmea negativo.
Caso eu inverta esses conectores, eu posso até danificar o meu inversor. Então isso é um ponto muito importante para se observar. Bom, outro erro muito comum é a cripagem dos conectores MC4 de forma incorreta. Aqui eu trago as ferramentas adequadas para fazer a crimpagem dos cabos. Eu tenho um alicate crimpador característico próprio para prensar conectores MC4 e o alicate decapador de cabos solares. Quando eu faço a crimpagem correta do meu conector MC4, ele fica com essa aparência aqui. E esse daqui é, no caso, a visão final que eu tenho no meu sistema. Isso tem que ser levado em consideração, é muito importante, porque a circulação de corrente aqui é muito alta. Então, eu tenho que tomar muito cuidado. A forma correta de crimpar esses cabos são mostrados na área do aluno, com vídeos bem explicativos, mostrando passo a passo de como crimpar um conector MC4. Caso eles não sejam crimpados corretamente, o que pode acontecer? Pode causar superaquecimento, porque a corrente é muito alta, danificando os conectores e até causando incêndio numa instalação. No caso aqui, esse aqui é um caso real que aconteceu. Bom, outro erro comum, o não aterramento dos módulos fotovoltaicos. De acordo com a NBR 16690, que faz referência à NBR 5410, todas as estruturas dos módulos devem ser equipotencializadas e aterradas ao aterramento da residência, ao eletrodo de aterramento da residência. Ou seja, os meus módulos, eles são de alumínio e eles são revestidos, eles são anodizados, ou seja, eles têm uma isolação. No próprio módulo, ele tem uns pontos corretos para aterramento. E como que eu faço esse aterramento de módulo a módulo? Eu posso usar esse jumper, que é esse cabinho aqui com 2 terminais oleal, que eu faço isso de módulo a módulo. Eu tenho outras opções também, por exemplo, que a PHB me traz essa presilha, que essa própria presilha é colocada junto com o grampo intermediário, ela meio que machuca o meu módulo quando eu faço o aperto dos módulos e aterrando os módulos no trilho. Assim, eu posso utilizar esse grampo de aterramento no meu trilho e aqui eu vou colocar o cabo terra e potencializar ele na instalação elétrica do meu sistema, certo? Bom, um outro erro muito comum que acontece é se utilizar do aterramento do padrão de entrada da concessionária como aterramento do meu sistema fotovoltaico. Bom, é importante lembrar que o aterramento da concessionária é um aterramento funcional. A função dele é apenas zerar novamente, eu zerar o neutro que vem da companhia. Eu não posso utilizar essa haste de aterramento como aterramento do meu sistema fotovoltaico. Lembrando que o meu sistema fotovoltaico ele tem que ser aterrado ao eletrodo de aterramento da residência. E se a minha edificação não tiver um aterramento? Bom, caso ela não tenha aterramento, ou seja, uma instalação mais antiga, eu tenho que fazer esse aterramento, certo? Como que eu vou fazer esse aterramento? Eu vou fazer esse aterramento por meio de hastes de aterramento interligadas entre si, e não esquecer de fazer a equipotencialização dos módulos fotovoltaicos, do aterramento do meu inversor fotovoltaico ao sistema de aterramento da edificação. Correto? Bom. Outro erro muito notado é não identificar corretamente no caso aqui, os cabos das strings. Aqui eu trago um exemplo onde eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 strings fotovoltaicas, onde eu chego positivo e negativo. Eu numerei como 1, 1, 2, 2, ou seja, string 1, string 2 até string 6. É muito importante essa identificação, porque caso ocorra uma manutenção,
e eu desligue todos esses strings, se não tiver identificado, eu posso inverter esses cabos, chegando até a danificar, mas ele não funciona corretamente. Outra coisa que temos que lembrar também é que é muito importante a identificação da chave seccionadora da caixa de proteção do meu string box, onde fica o disjuntor do meu sistema fotovoltaico, da parte corrente alternada, da parte corrente contínua. É muito importante essa identificação. Essa identificação faz parte dos procedimentos de comissionamento da minha instalação fotovoltaica. Bom, um outro erro comum é a instalação de inversores em locais inadequados. O meu inversor ele deve ser instalado num local arejado, de fácil acesso, e seguir os critérios estabelecidos no manual do meu inversor. No caso, vocês podem ver um exemplo aqui de instalação incorreta, onde ele foi colocado encostado um outro encostado na parede. No caso aqui, o que acontece? Eu não tenho a ventilação do meu inversor, eu começo a perder a vida útil dele e eu tenho um superaquecimento, podendo ocasionar em falhas, alarmes e mau funcionamento. Nesse caso aqui eu não estou com o manual da Fronius, no caso aqui, só que eu poderia deixar aproximadamente 30 centímetros, mas sempre consultando o manual que deixa as medidas mínimas laterais e superiores e também para baixo, quais são as medidas adequadas para instalar o meu inversor. Aqui seria o exemplo de uma instalação correta, onde eu estou deixando um espaço para cá. Caso eu fosse instalar um outro inversor, eu poderia descer essa string box aqui, esse quadro de proteção CA, e colocar meu outro inversor aqui, sempre obedecendo a distância mínima entre os inversores. Bom, um outro erro comum, não só em instalações fotovoltaicas, mas em instalações elétricas em geral, é a não utilização de terminais nas extremidades dos cabos. Bom, aqui tem exemplos onde não foi utilizado os terminais nos cabos, ele fica exposto, eu posso tomar um choque elétrico aqui, e nesse ponto também não utilizou-se os terminais e houve um desfilamento dos cabos, podendo ocasionar em curto-circuito e choque elétrico. Qual a maneira correta de eu fazer isso? A utilização desses terminais, por exemplo, que eu gosto muito de utilizar eles, são os terminais tipo ilhós. No caso, esse aqui é um terminal tipo ilhós simples. Aqui eu tenho o terminal tipo ilhós simples e um duplo. Lembrando também que na área do aluno tem alguns vídeos mostrando como clipar corretamente esses terminais tipo ilhós também. Simples e duplo. Bom, um outro erro muito comum é não dar atenção ao ponto de conexão. O que é o ponto de conexão? O ponto de conexão é o ponto onde o meu sistema fotovoltaico é conectado à rede elétrica da residência, por exemplo. Esse ponto de conexão ele tem que ter um contato muito bom, porque é naquele ponto ali que vai ser injetada toda a energia gerada pelo meu inversor. Aqui eu trago o exemplo da utilização de conectores parafuso fendido, mais conhecido como split bolt. Esses conectores aqui eles trazem um bom contato. Quando eu uso esse conector split bolt, eu tenho que isolar ele utilizando a fita de alta fusão e depois uma camada da fita isolante mais comum. Bom, aqui eu trago um exemplo. Por exemplo, quando eu tenho uma residência e por acaso eu não conheço a instalação elétrica dela, suponhamos que a instalação dessa residência é cheia de pontos que podem gerar mau contato. O que eu vou fazer? Eu vou refazer toda a instalação da residência? Não, nesse caso, eu vou fazer a utilização dos conectores split bolts como? Caso eu tenha essas regiões aqui com mau contato, eu posso simplesmente sair do meu quadro de proteção CA e levar ele diretamente até o meu quadro de medição. Mas qual que é o problema desse mau contato?
Quando a instalação é muito antiga e tem mau contato, acontece um aumento da impedância. O meu inversor, ele enxerga uma impedância muito alta até chegar no meu ponto de injeção, no meu ponto de conexão. Esse aumento da impedância, ele consequentemente traz um aumento da tensão. O próprio inversor tende a aumentar a tensão para poder injetar essa energia gerada na rede. E esse aumento de tensão pode ocasionar no desligamento automático do meu próprio inversor. Então, sempre tenho que procurar ter a menor impedância possível entre o meu inversor e o ponto de conexão. Nesse caso, o ideal, quando eu tenho uma impedância muito alta, é eu pegar cabos elétricos e ligar diretamente no meu ponto de conexão ao lado do quadro de medição, levando em consideração os quesitos de queda de tensão da 5410 também. No caso, esse cabo aqui, dependendo da queda de tensão, ele tem que ser com uma bitola um pouco maior. Esses cabos são ligados diretos aqui, e nesse ponto de conexão eu vou utilizar também os conectores split bolts. Esses conectores split bolts são recomendados para cabos de 10 milímetros ou superiores, porque eles trazem um contato muito bom, evitando assim o problema de alta impedância na rede. Depois dele aqui eu faço a isolação com a fita de autofusão e uma outra camada com a fita isolante comum. Bom, é isso que eu tinha para falar. Muito obrigado.